Esqueça tudo o que você aprendeu ao longo dos anos como membro da sua igreja sobre o final dos tempos e temas como a grande tribulação, a vinda do anticristo, porque a verdade que tem se revelado para nós é que nós estamos vivendo esse fim dos tempos profetizado por Deus nas suas escrituras, através de profetas como Isaías e Daniel, Paulo e no livro de Revelações, no Apocalipse, na revelação que foi dada a João na ilha de Patmos. Estamos vivendo tempos muito difíceis. Agora falamos de tempos difíceis para os crentes. Porque para o mundo nunca foi fácil. Porque além de viver as aflições que o mundo nos proporciona, a nós, digo eu, seres humanos, tanto crente como não crente, nós tivemos sempre a firme âncora do apoio da igreja, que era como nós sempre entendemos, como nós sempre entendemos, ou era a revelação de Deus neste mundo. E sua presença tendo a mesma como seu corpo. E o que acontece hoje é o que estamos vendo nessa última década, nesses últimos 10 anos, somente durante e pós-pandemia, um sentimento de desamparo muito grande. Muitos crentes, muitos homens e mulheres, servos de Deus, e aqui não vamos fazer distinção entre crente com vida mais estreitada na sua relação com Deus e outros menos, não, mas membros de igreja, pessoas que professam a fé no Messias e seu sacrifício no Calvário, e se apresentam como salvo ou salvos, vivendo um período de muita dificuldade. Pessoas que estão dando demonstração, estão vivenciando, na verdade, uma sensação de desamparo muito grande, sem apoio, se sentindo como quem não tem aonde recorrer. Eu sou de cria de lar evangélico, como aqueles que me acompanham no canal já sabem. Então eu lembro de tempos em que, além da igreja e os seus cultos às quartas-feiras ou terças-feiras e domingo, tinha as reuniões de consagração, os encontros nos pontos de pregação, na casa de irmãos, aonde a gente, digo eu muito criança, era levado pela minha mãe ou por uma irmã. Então a gente ali encontrávamos pessoas com quem compartilhar nossas dificuldades, nossas lutas, nossas necessidades. E hoje nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, muito perigoso. É necessário que o homem de Deus, a pessoa que entende que Deus entrou em sua vida através de Yeshua, né? O termo mais usual sempre foi aceitou a Jesus. É um termo que agora tem se mostrado claramente como deficiente, muito deficiente, né? A questão é quem aceita quem. A mesma resposta se aplica à pergunta de quem salva quem, né? Se eu fui salvo por Yeshua, pelo Senhor Jesus, é claro que foi Ele que me aceitou. É claro que Ele me incluiu, me
elencou no rol dos eleitos, que foram por ele escolhidos antes da fundação do mundo. Mas nós temos nos encontrado em um tempo em que igrejas que não têm nenhum acanhamento de ensinar a doutrina do diabo, como, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu nunca imaginei que nós fôssemos nos encontrar em um tempo em que fôssemos ver uma igreja que se diz evangélica, que usa o termo igreja pertencente ao reino de Deus, e tudo que ela faz é extremamente maligno. Eu falo isso com conhecimento de causa. Eu não estou aqui ofendendo, fazendo injúria, não. Eu estou fazendo um diagnóstico que todos deveriam fazer, mas infelizmente alguns só percebem isso tardiamente. Eu já conversei aqui em outras oportunidades sobre colegas que faziam comentário tipo: esse meu amigo de muito tempo era espírita, ou era um camarada que bebia muito, xingava palavrão, agora entrou para a Igreja Universal do Reino de Deus, mas pelo menos está no caminho do Senhor. Eu cheguei para essas pessoas que pronunciaram assim, ou mais ou menos assim, falei: como assim? Me explica isso aí. Estar na Igreja Universal é estar na presença de Deus? Porque uma instituição que proíbe seus membros de ter comunhão com crentes antigos, com crentes conservadores, poderíamos resumir isso dizendo de crentes de outras denominações. Se você está com uma pessoa que pertence, que participa, ela pertence, né? Ela é propriedade, ela se sente propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus. E você começa a discorrer sobre as Escrituras com ela, dentro de poucos dias você vai perceber o seguinte fato: a pessoa desaparece da sua casa, desaparece da sua vida. E examinando, descobre-se o quê? Que quando uma pessoa que tem contato com um crente, seja batista, seja presbiteriano, ou seja um crente que não pertence a denominação nenhuma, não está congregando em denominação nenhuma, mas é um estudioso da palavra de Deus, professa sua fé com base no que diz as Escrituras. A salvação é pela fé. A salvação só é possível por causa do sacrifício de Jesus, de Yeshua, o Mashiach. A salvação só é possível por causa do sacrifício do Messias na cruz do Calvário. E é pelo verter do seu sangue que nós temos a remissão dos pecados. E nós não nos esforçamos, crendo, santificando-se, pregando, evangelizando para ser salvos. Quando fazemos isso, nós fazemos porque fomos salvos. Isso é o contrário de tudo que a Igreja Universal do Reino de Deus ensina. O testemunho de uma pessoa como eu, pobre, já avançado em idade, mas que não tem uma boa casa, uma casa bem posta, que não tem um carro. Eu sou exatamente, na opinião da doutrina da Igreja Universal, o contrário de ser um filho de Deus, de ser um servo de Deus, de ter a salvação. No ensinamento dessa igreja, a vida com Deus, a perfeita comunhão com Deus, a afinidade com Deus, se atesta por riqueza, prosperidade, ausência de lutas,
micro e médio empresários bem-sucedidos, fazendo sucesso. Esse é, no ensinamento dessa igreja maligna, o exemplo de uma pessoa que verdadeiramente está com Deus. E quando você começa a mostrar que os ensinamentos dela estão errados com base na palavra, mostrando na palavra, a pessoa some da tua presença, some da nossa presença, não nos visita mais, não vem mais à nossa residência, não telefona, simplesmente corta o relacionamento. E muitas vidas estão sendo abaladas, pessoas mais jovens, quando entram em contato com essa religião, que só é uma religião. Ela não é uma obra de Deus, ela é uma religião, tal como o candomblé, tal como a umbanda, tal como o catolicismo romano e etc, etc. Ela é uma prática religiosa. E como toda religião, não podia escapar de ser maligna. Porque toda religiosidade é maligna. O Senhor no seu evangelho, vai nos ensinar isso ao confrontar-se com a religiosidade dos escribas, dos fariseus e dos anciãos nos seus dias, em Jerusalém principalmente. Que fique aqui o alerta. Como eu disse, eu falo disso com conhecimento de causa. Tenho parentes envolvidos nisso aí. Eu vi as transformações de pessoas que se diziam crentes, mas nunca foram salvas, e entraram para essa igreja e proíbe filhos de ler a Bíblia. Presta atenção. Proíbe filhos de ler a Bíblia. Ninguém pode ler a Bíblia por si mesmo. Tem que aprender a Bíblia pela liderança da Igreja Universal. É rigorosamente proibida de frequentar qualquer outra denominação. Tem isso na minha família. E é proibido de orar. Orar só durante o culto na Igreja Universal. Isso é uma instituição do diabo. Eu falo isso aí com toda tranquilidade e até certa serenidade, porque eu não tenho medo de errar e não estou falando movido por emoção, nem por rancor nenhum. A mim nunca fizeram nada, mas fazem ao reino a que eu pertenço. Em Romanos 4, a partir do verso 7, Paulo aqui em Romanos, ele está falando a judeus, né? Para quem já leu e já estudou a epístola, sabe que ele está discorrendo a judeus. E quando ele fala com referência a gentios, ele usa o termo grego. Mas pouquíssimos versículos, pouquíssimas palavras vão ser dirigidas a crentes romanos mesmo. Que a igreja se situa, a comunidade se situa em Roma, mas ela é formada por judeus. E como eu tenho falado, tudo que tem os judeus no meio dos verdadeiros messiânicos, nos verdadeiros nazarenos, os do caminho, aqueles que creram no Mashiach, que se foram tomados, cheios pelo Espírito Santo em Pentecostes, salvos, se infiltravam os inimigos. Então ele vai começar falando da pecaminosidade humana, do juízo de Deus, da indesculpabilidade do homem transgressor, e ele está se referindo sempre aos judeus, que recebeu a revelação de Deus, a quem foram confiadas as Escrituras de Deus, né? A palavra de Deus. Depois, no capítulo 3, ele começa a entrar pela questão da justificação, e aqui no 4 ele vai usar o exemplo de Abraão.
E no verso 7 ele diz o seguinte: como são felizes, Romanos 4:7, aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos, ele está falando do capítulo 3, capítulo 2 e 3, que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ser circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Quando ainda não tinha sido circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Conversando com as pessoas a respeito de um coração em paz, por certeza espiritual, não uma certeza intelectual da nossa salvação. E olha, é incrível como a gente percebe como isso ainda é um problema, como lá no início da pregação do Evangelho, nas primeiras décadas, no primeiro e no segundo século, como isso ainda é presente. Pessoas que às vezes vivem a sua vida, têm sua fé firme no sacrifício do Senhor. Muitas dessas pessoas são de fato salvas, mas elas têm dúvida porque elas tentam entender pela mente, pela razão, pelo racional, como é que pode ela ser salva estando aí nesse mundo cercado do lamaçal do pecado. É a velha questão de como que eu posso ser participante de algo tão benigno, tão divino, tão maravilhoso, se eu ainda estou vivendo em um mundo de pecados. Aí começa o raciocínio da inversão da ordem das coisas. Aqui Paulo, ele está explicando que a fé de Abraão foi entregue porque a fé é dada e não é dada a todos. Recentemente eu conversava sobre isso com um irmão. Antes que ele fosse circuncidado, Deus conversou com ele e fez a promessa a ele e o justificou, e só depois disso Deus mandou que ele se circuncidasse e isso fosse decretado para toda a sua linhagem de filhos e escravos a partir dele. Todo macho será circuncidado, como sinal do pacto que eu fiz com você. E as pessoas entendem exatamente ao contrário. Nós temos que fazer tudo certinho como Deus manda, para que Deus venha nos salvar um dia. Você vai encontrar, se você for confrontar pessoas crentes, pessoas que já estão na igreja, são batizados há anos, às vezes décadas, invariavelmente você vai encontrar pessoas com essa inversão de valores, essa inversão de ordem das coisas. Eu estou sendo transformado porque eu fui salvo. Eu nunca posso pensar em me transformar para ser salvo. Isso não tem cabimento. Aliás, isso afronta Deus. Esse pensamento afronta Deus. E é isso que eu destaquei nesse trechinho aqui.
Porque essas religiões que estão aí hoje, invariavelmente, é isso que elas ensinam. É corrente dos 4.600, passar debaixo da cruz, passar debaixo do manto, levar a rosa da pombagira, que é a rosa vermelha, viver de jejum vários dias da semana, outras denominações. Não intencionalmente tão peçonhenta e maligna como a Igreja Universal da Religião, mas práticas religiosas como Igreja da Restauração, Deus é Amor. É parar para conversar com uma pessoa dessas práticas religiosas e só ouvir aberração. Só ouvir coisas que são totalmente o contrário das Escrituras. O que se define por prática satanista? É a Bíblia dizer, siga este caminho aqui acompanhando Deus. E essas práticas religiosas ensinam exatamente o inverso. Isso é ser satanista. Não tem a ver com o cara andar de preto, de sobretudo negro, chapéu negro, bengala, unha vermelha. Nós temos visto aí líderes. Agora mesmo os escândalos que têm surgido. Durante o período da pandemia, os suicídios de líderes, de pastores e pastoras, porque vivem na mentira e na hora que chega o confronto da verdade de Deus, e o próprio Deus é verdade, não há suporte. As pessoas não suportam. Precisamos entender uma coisa. Nós não podemos colocar a nossa dependência espiritual e a nossa dependência emocional na religião. Na religião, na denominação, no amparo de homens que se reúnem aos domingos, porque o seu problema não te ataca só aos domingos. O nosso problema está conosco na nossa vida 24 horas por dia. Às vezes, numa segunda-feira, quando está todo mundo no seu trabalho, você está lá com a sua luta. Dentro da sua casa, você está lá no hospital, em uma UTI coronariana, em um CTI. E hoje, ao contrário de 20, 40 anos atrás, ninguém toma conhecimento. Ninguém toma conhecimento. Porque nós estamos cheios de religiões. Estamos cheios de promessas dos homens. Cheios de ensinamentos enganosos. E cada vez mais distante da palavra de Deus e mais distante da comunhão com o Senhor da vida, o Senhor que nos prometeu a salvação e tem cumprido essa promessa. Nós temos que sentir a salvação no nosso espírito, não no nosso intelecto. Tem muita gente salva psicologicamente, mas todo verdadeiro salvo, ou todo aquele que professa a sua salvação no Senhor Jesus, o Messias, ele vai ser confrontado. A sua vida vai ser posta à prova, a sua salvação vai ser impactada. E só permanece de pé aquele que verdadeiramente teve o encontro com o Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender a ordem das coisas, que são sempre ensinadas da mesma maneira. O Senhor, quando conversou com Nicodemos, ele falou para Nicodemos chegou para ele, reconheceu o Messias, ele disse, olha, você é de Deus, porque ninguém que faz as coisas que você faz, ninguém que traz os ensinamentos que você traz, poderia fazê-lo se não fosse o Mashiach. Aí o Senhor falou para ele, mas você está vendo da perspectiva intelectual, não é por aí.
não vai funcionar. Porque daqui a alguns anos, uma gama de problemas que vão te assaltar, uma gama de problemas que vão te afligir, faz você voltar atrás por mudar de pensamento. Para que isso que você está declarando seja realmente verdadeiro em tua vida, é necessário nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. E você pode ir buscando os ensinamentos. João 4, Jesus conversando com a samaritana, ele dialoga com ela ali e vai contornando as crises religiosas que havia entre as duas nações, os dois cleros, e ele vai então, por fim, fala, vai lá, chama teu marido. E aquela mulher corre a Samaria, anunciando que tinha conhecido o Messias, o Salvador. Você vai em Efésios capítulo 2, está lá a mesma coisa. A mesma coisa. A ordem é: Deus elege na eternidade, Deus salva no tempo e na história, e após a salvação, segue-se o processo de transformação e santificação. E assim nós estamos a salvo de esse mar de religiões mentirosas, enganosas, que está trazendo destruição a vidas, destruição a famílias, porque só tem interesses financeiros, como Paulo alertou Timóteo. Só olham para o próprio ventre. O seu Deus é Mamon. Então, aqui em Romanos 4, a partir do verso 7 até o verso 12, o apóstolo Paulo deixa bem claro, começando por Abraão. Deus começa sempre salvando. E depois disso, segue-se as transformações, segue-se ao aperfeiçoamento, segue-se ao vestimento, a vestidura que se completa a cada período de nossas vidas. Conforme o nosso crescimento, conforme o nosso aperfeiçoamento, o Senhor vai nos vestindo de vestiduras espirituais, para que não sejamos achados nus. Tá bom? Que Deus abençoe, que minha palavra de advertência possa encontrar eco no seu coração. E se você gostou, se você achou pertinente minha palavra, compartilha isso para que pessoas sejam advertidas. Porque muita destruição está sendo feita na vida de pessoas que, quando chegam ao Evangelho verdadeiro, quando chega verdadeiramente, ao encontro com o Senhor, está com a vida arrebentada, está com a vida destruída. E é necessário que a gente pregue a verdade, para que a mentira não grite sozinha. Então deixa o seu like, compartilhe, comente, tá bom? Um abraço e até a próxima.